Eduardo Machado, cara 10, vai estar aqui com a gente hoje, trazendo uma palavra direto do trono de Deus, pai de 2 filhos, harleiro, mora numa chácara, ermitão, fica longe. Tem um coração voltado para Deus, uma mente com bastante conteúdo. Duda, chega aí, vamos aplaudir. Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem com você? Estão animados ou não? Com Jesus só, né? Porque na área do esporte, mais ou menos, se bem que não tem muito o que reclamar, a seleção até que não foi tão mal assim, né? Mas juridicamente também, hoje a gente teve aí uma notícia que interessante, né? Porque a Bíblia diz que as trevas, elas agem na surdina, né? E nós somos da luz, e a gente recebe essa notícia no final de semana, né? Na surdina. Então, eu quero te incentivar a estar orando, porque a gente não pode deixar que aquilo que Deus está fazendo na justiça brasileira se perca, amém? Então, eu estou em oração, eu quero que você também esteja em oração, né? Não pela seleção, ainda bem que agora a gente vai esquecer um pouco o Neymar, né? Essa turma aí, e vamos se concentrar naquilo que é importante para o nosso país, né? O esporte faz parte também, é uma alegria que traz para nós, mas vamos nos empenhar em fazer um país melhor, né? Com a graça do Senhor Jesus, amém? Eu quero então compartilhar com vocês um pensamento. Na verdade, a gente que não está acostumado a pregar, a gente traz um pensamento só, né? Então eu quero que você me aguente um pouquinho aí. O pessoal já começou a fazer bullying comigo aqui, né, dos números e tal, eu não vou aceitar, tá bom? O Ronald não está aqui também, mas ele vai ouvir depois, tá, Ronald? Depois, ouça a mensagem, eu não vou aceitar bullying. Ele falou esses domingos atrás aí que eu faço as contas para fechar o universo e não sei o quê. Até minha esposa está fazendo bullying comigo. Eu falei, Julie, eu estou pensando em falar sobre o Salmo 23, né, o que você acha? Ela falou, isso, amor, isso. Pega uma coisa simples, um salmo pequenininho, que todo mundo conhece, todo mundo tem de cor, né? Não vai complicar, não, vai por esse caminho aí. Mas eu não vou aceitar, tá bom? Mas eu vou falar para vocês sobre o Salmo 23. É um salmo que acho que fala com bastante gente. Tem gente que deixa aberto na sala para, né, espantar mal-olhado, sei lá. Estou brincando, mas tem gente que só tem ela como uma oração forte. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que eu vim desde o final de semana passada. A gente estava conversando com a Carol e com o Gui lá em casa. E aí eu falei para eles, escuta, vamos conversar sobre o Salmo 23, chamei eles na sala e falei, Davi, ele começa dizendo, o Senhor é o meu pastor, né? E aí falei para eles, Davi fala isso porque ele tinha uma experiência com Deus e ele tinha o Senhor Jesus como seu pastor. E aí eu perguntei para eles, vocês podem dizer a mesma coisa? Né? Olhei para os meus filhos e falei, vocês podem dizer do Senhor que Ele é o pastor de vocês? Né? Ele é o meu pastor, você pode dizer que Ele é o seu pastor? Porque Davi está reconhecendo, primeiramente, quando ele fala que o Senhor ele reconhece a divindade de Deus. Né? Ele reconhece que Deus é o Senhor, Ele é o dono de todas as coisas. E quando ele diz que Ele é o meu pastor, ele traz Deus para a humanidade dele, dizendo que Ele cuida de mim, que Ele está toda hora ao meu lado. E eu gostaria de colocar o texto aqui, eu gostaria que a gente pudesse falar, recitar esse salmo junto, porque é maravilhoso, a poesia é maravilhosa. Então, eu quero ler com vocês, podemos fazer isso? Então vamos lá? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos.
Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Aleluia, aleluia. São apenas 6 versículos e... Obrigado, valeu. E apenas em 6 versículos, tem termos aqui, tem expressões aqui que eu comecei a falar assim com Deus, porque aqueles que me conhecem sabem que eu amo a palavra de Deus. E o que eu mais curto, uma das coisas que eu mais amo na vida é ficar meditando na palavra de Deus. Porque tem um texto, 1 João 5, 7, se não me engano, Norberto que me corrija depois, que diz que 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses 3 são um. Então, quando diz que a Palavra, o Pai, a Palavra e o Espírito, né, por lógica, a gente deduz que a Palavra é Jesus. Então, essa palavra, esse texto que a gente leu agora, é Jesus. Por isso que ele diz que estarei convosco todos os dias. Porque ele está, você tem acesso no seu aplicativo, na sua Bíblia, você está se relacionando com Jesus. E é por isso que eu amo meditar na palavra de Deus. Mas eu confesso que tem muitos termos aqui que, apesar de lindos, poeticamente, eu não sabia o que significava. Eu não conseguia ter a nítida impressão ou explicação do porquê de alguns termos aqui. E eu quero conversar com vocês, porque ao longo da semana eu fui meditando e fui buscando entender um pouco melhor. Eu gosto também de estudar a palavra de Deus na versão em inglês, principalmente na King James. E esse primeiro versículo, quando diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me falta, em inglês ele diz, The Lord is my shepherd, I shall not want. Quer dizer, o Senhor é o meu pastor, eu não vou querer, eu não quero, ou eu não desejo, porque eu não preciso, porque Ele, como meu pastor, me provê de todas as coisas. Mas essa expressão, I shall not want, eu não vou querer, ou eu não quero, eu não desejo, me remeteu a um evento. E assim, todos os versos que a gente vai contar, que a gente vai conversar aqui, me remeteu a algum momento da história, porque na verdade cada verso nada mais são do que orações que pessoas ao longo da história humana, ao longo da história do povo de Deus fizeram em algum momento da sua vida. E o mais interessante, e eu vou te incentivar bastante a procurar isso na sua vida, o mais importante é nós termos a experiência com Deus, passarmos por alguma situação em que Deus pode, e à medida que a gente vai abrindo a possibilidade para Deus agir na nossa vida, Ele se revelar a nós. Então, quando Ele diz, eu não vou querer, me veio a imagem de Adão no Éden, e por isso que se chama paraíso, porque lá tudo era perfeito, ele não tinha falta de nada mesmo. A Bíblia diz que Deus deu tudo para Adão, né? E lá ele não tinha falta de nada. Mas essa oração ele fez depois que ele foi expulso do jardim. Depois que ele provou, depois que ele experimentou que realmente ele não precisava de nada. Porque a primeira coisa que o homem em toda a sua história desejou e quis foi exatamente aquilo que Deus falou para ele, que Deus não queria para o homem. E aliás, não foi nem ele, né? Foi a mulher, porque a primeira coisa que o homem quis não foi uma mulher, não foi uma esposa, foi Deus que viu que ele precisava de uma esposa. E aí, em Gênesis 3:6, pode colocar o texto lá, diz assim, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aí depois você vai ver que Paulo lá na frente diz assim, que quando a mulher tem um marido que não é temente a Deus, ganha-o sem palavra, porque aqui ela ganhou o seu marido sem palavra, né? Você vê aqui que ela não precisou falar nada para convencer ele, ela só deu o fruto e ele comeu. A mulher tem esse poder
De alguma forma, simplesmente fazer um gesto, olhar, né? E o marido já, tá bom, combinado, já entendi. Né? E aqui, mesma coisa, mas brincadeira à parte, né? A mulher e o homem são um. Então, o homem desejou algo que Deus disse para ele que não era bom, o conhecimento do bem e do mal. Então, quando Adão perdeu essa comunhão com Deus pelo fato de ele ter pecado, e o versículo 1 aqui, ele nos remete à coisa mais importante que aconteceu nos primeiros 1000 anos da humanidade, que foi exatamente o pecado, a queda do homem. E nós sofremos essa influência e essas consequências até hoje. E eu e você precisamos fazer essa oração também. O Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Ou seja, eu não sinto falta daquilo que Ele não quer para mim, daquilo que Deus não quis para mim desde o começo. Não é que... Eu sempre tive uma luta com esse versículo, porque daí eu pensava assim, então eu tenho que ser uma ovelhinha, aquelas quietinhas que não querem nada, que não almejam nada, que não têm nenhuma ambição, mas não é isso. A Bíblia diz que agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você vai continuar querendo, você vai continuar desejando posições, cargos, né? Construir uma empresa, construir uma família. Não é isso que a Bíblia fala. Ela está dizendo que eu não vou desejar, eu não vou sentir falta daquilo que Deus já me livrou, daquilo que Deus me salvou. Eu não vou sentir falta de fazer aquilo que não agrada a Ele. Essa é a ideia. E aí, você tem uma diferença de atitudes, né? Porque é interessante, e eu imagino que as pessoas gostam muito desse salmo, porque você vai lendo e é tudo para mim, né? Deus faz isso para mim, Deus me leva para pastos verdejantes, me leva nas águas tranquilas, é tudo para mim. Deus faz tudo e eu não faço nada. Mas para que a gente possa dizer essas frases, dizer essas declarações, nós temos que ter uma experiência em um relacionamento com Deus, e não é fácil. E não é fácil. Então Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Para que a gente possa dizer que o Senhor é o nosso pastor, nós temos que ouvir a voz dele. E nós temos que segui-lo. Então essa primeira declaração, ela reflete a coisa mais importante que aconteceu, como eu já falei, no primeiro 1000 anos da humanidade, que foi o pecado. Foi a primeira coisa que o homem quis, foi pecar contra Deus. Vamos para o versículo 2. Diz assim, deitar-me faz em verdes pastos. Leva-me às águas calmas, na minha versão. E aí a gente pensa que pastos verdejantes, né, é um lugar onde a gente, como ovelha, tem o alimento, a nutrição, aquilo que a gente precisa para viver. Mas note que aqui diz deitar-me faz. Então a ovelha não come deitada, né? Ela come de pé. Então, quando a gente deita, aqui a ideia é de descanso mesmo, é de descansar, é de repousar. E quando fala, leva-me às águas calmas, me veio uma outra pessoa que eu imagino que desejou isso mais do que qualquer pessoa em todos os tempos, que foi Noé. Né? Noé provavelmente deve ter feito essa oração, lá dentro da arca, quando estava caindo o céu. Ele desejou águas tranquilas, repousar de qualquer maneira. Porque imagine você, eu não sei, uma pessoa que fica 100 anos construindo algo que Deus pediu para ele, esperando alguma coisa que ninguém conhecia, porque até então nunca tinha chovido. Ninguém sabia o que era chuva. E Deus falou que ia trazer chuva, e que era para ele construir uma arca, e ele ficou 100 anos fazendo essa arca. E quando vem a primeira vez que chove, já a Bíblia diz que as janelas do céu se abriram e os abismos ali, né, as fontes do abismo se abriram e veio água de baixo e de cima e aquele desespero, né? E aí eu fico visualizando Noé dentro da arca dizendo assim, Deus, me faz descansar em algum lugar aqui dessa terra, porque as águas cobriram todos os montes de toda a terra. A Bíblia diz que 15 côvados acima e era só água. E ele, naquele desespero. E isso, na verdade, o dilúvio,
foi o que de mais importante aconteceu no segundo milênio da humanidade. A Bíblia diz em Gênesis 8:4, se você ler lá. E no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. A arca repousou, descansou. E aí, no versículo 11, diz assim, à tarde ela voltou, ele soltou uma pomba, e aí à tarde ela voltou, trazia no bico uma folha verde nova de oliveira. E assim Noé entendeu que as águas tinham minguado de sobre a terra. Ou seja, no começo do capítulo 8, diz assim que Deus se lembrou de Noé. Então, provavelmente ele estava fazendo essa oração. E aí Deus se lembra dele, e aí ele solta primeiro um corvo, depois ele não volta, não acha lugar para repousar. E aí depois ele solta uma pomba na segunda vez, e ela traz uma folha verde. E aí ele entendeu que ele podia sair da arca. Então, para que ele pudesse dizer de Deus que ele faz ele descansar nas águas tranquilas, ele teve que passar pelo dilúvio. E muitas vezes eu e você também precisamos fazer essa oração naquele momento que a gente está em angústia, passando por algum problema na vida, passando por dificuldades. Nós podemos orar e temos certeza, assim como Noé teve, né, que Deus, ele nos faz descansar nas águas tranquilas. Amém? Vocês estão comigo? Estão me acompanhando? Amém. Amém. E agora a gente vai para o versículo 3. Diz assim, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Essa é uma das expressões que eu falei no começo, que eu não fazia sentido para mim, eu não entendia, né? Por amor do seu nome. E na verdade ela aparece várias vezes na Bíblia. E essa relação de refrigerar a alma, de dar refrigério para a nossa alma, é muito interessante, porque diz assim, em Êxodo 2, 23, 24. Diz assim, decorridos muitos dias, ou muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu a Deus. Isso para mim foi incrível, porque Davi fala que ele precisa de refrigério na alma, que ele precisa de um conforto na alma. E o povo de Israel, ele estava escravo no Egito, e começou a gemer por causa da escravidão. E a oração deles chegou até Deus. E Deus salva, liberta eles do Egito. Deus ouve essa oração. Essa oração quem estava fazendo era o povo de Deus. Eram os escravos. E aí vai dizer assim, guia-me nas veredas da justiça. Né? Deus fazendo justiça ao povo. Eles não aguentavam mais sofrer. Eles não aguentavam mais aquela escravidão, aquela tortura. E eu e você também, nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E aí, ainda me faltava entender por que por amor do seu nome, né? E é muito legal porque essa expressão, na verdade, está lá em Ezequiel 20, 14, e diz assim, o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante os quais os fiz sair. Tem uma situação em que Moisés, ele está no monte recebendo as leis, as 10 leis para o povo nas tábuas, e aí Deus fala assim, olha, o povo está lá se corrompendo, eles estão lá fazendo um bezerro de ouro, e é melhor você sair daqui porque eu vou acabar com eles. Eu vou matar todo mundo e aí eu vou suscitar de você uma nova geração aí e um povo, aquelas promessas que eu tinha feito para Abraão, Jacó e Isaac, eu vou realizar em você. Não quero mais saber dessa turma aí. Estão fazendo um bezerro de ouro, eu vou acabar com todo mundo. E aí Moisés, ele fala assim para Deus, tem coisas que eu acho que... O pecado de Adão provavelmente eu também faria e eu acho que todo mundo tem que se identificar, né? Que no lugar dele a gente faria a mesma coisa, mas tem coisas que eu falo, Senhor, eu nunca faria isso. Moisés olha para Deus e fala assim, ó, tá vendo esse livro? Sabe esse livro que você está escrevendo aí? Você pode tirar o meu nome desse livro,
se você matar esse povo. Por quê? Não porque Moisés estava desafiando Deus, porque ele estava querendo proteger Deus, dizendo assim, imagine se você destrói esse povo, e aí os egípcios lá vão começar a tirar sarro e vão dizer, tá vendo? Deus tirou eles daqui e não pôde completar a obra. E aí o teu nome, Deus, vai ser profanado. O teu nome vai ser envergonhado. E eu não quero isso. Então quando Deus diz assim, por amor do meu nome, tem um outro texto que diz aqui, ó, em Ezequiel 20, 44. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, diz o Senhor Deus. Então ele tem um nome, Deus tem um nome a zelar. E ele não nos trata de acordo com aquilo que a gente merece. A gente merece que Deus seja tão bom, como a gente está cantando aqui, que Deus tem sido tão bom para nós, tão gentil para nós, a gente não merece. Mas mesmo assim, Ele nos persegue, Ele vai atrás da gente. A gente, às vezes, é cabeção, é cabeça dura e tal, mas Ele insiste. Por quê? Ele nos ama, Ele quer estar perto da gente, mas Ele também tem um nome a zelar, o nome de Deus. E o nome de Deus é santo. E nunca ninguém vai poder dizer nada, que Deus é injusto, ou que Deus fez algo para nos prejudicar. Nunca, nunca. Estão entendendo? Estou conseguindo me fazer entender? Então não é um salmo tão facinho assim. Tem pérolas aqui. Eu gosto de pegar uma lupa assim e ficar olhando cada palavra, porque existem pedras preciosas para a gente tirar daqui. Vamos para o versículo 4. No versículo 4 diz assim, saiu aqui. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu fiz aqui uma vara, o Nilton falou que eu moro numa chácara, né? E aí eu fiz lá uma vara e um cajado aqui, ó. Para ilustrar para vocês. Vamos ver se para aqui. E aí vai dizer lá assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara, os pastores usavam para, orientar as ovelhas. Aquela mais desobediente que saía da filinha, ele, mais para cá, mais para lá. E aí ele ia orientando a ovelha, às vezes quebrava uma perninha para ela, obedecer. Acontece com a gente também. E aí a vara é para correção, né? Lá em casa, de vez em quando, a gente já usou uma varinha com as crianças. Eles entendem bem disso aqui. E o cajado... não é essa. Não é essa. E o cajado é para aquela hora, a situação que a ovelha cai num buraco, né? O pastor vem e tira a ovelha do buraco. Né? Aquela situação que a gente mesmo pula dentro do buraco, né? Deus vem com jeito, com cuidado, com carinho e tira a gente do buraco. Mas antes diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. O Ronald falou umas pregações atrás que Deus sempre está do nosso lado e nós não precisamos ter medo da vida. E aí, eu quero ler um texto para vocês. Está lá em Ezequiel 37, 16 a 19. Diz assim, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um no outro, e faze deles um só pedaço, para que se torne apenas um na tua mão. Então ele fez assim, né? Ele pegou 2 pedaços de madeira e juntou um no outro, assim, para mostrar para o povo. E aí, quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos revelarás o que significam estas coisas, tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão.
versículo 24 diz assim: o meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. E aí quando me veio essa imagem, de juntando os dois pedaços, né, formando uma cruz, eu falei, será que é coisa da minha cabeça, Senhor, né? Será que essa figura que está aqui em Ezequiel é para simbolizar uma cruz? Isso seria uma figura, um símbolo que o Senhor estava colocando aqui, né? E aí tem um texto em Efésios que diz exatamente isso, porque aqui o texto diz que os dois nunca mais seriam dois reinos divididos, Israel e Judá. Eles seriam um. Deus faria isso, que eles se tornariam um só povo. E nós temos isso no Novo Testamento. Depois que Jesus morreu numa cruz, ele quebrou a divisão que existia entre os judeus e os gentios. Nós podemos agora receber as promessas de Deus por causa da cruz. Está lá em Efésios 2, diz assim: e ele nos deu vida, estando nós mortos, vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mais para frente diz assim, no versículo 16: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, a mesma coisa que Deus fez quando ele pediu para que ele juntasse uma madeira na outra, de Judá e de Israel, aconteceu na cruz. Então, é realmente esse símbolo que Deus queria mostrar para nós. E quando o texto diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, essa oração quem fez foi Jesus. Porque lembram quando ele estava lá no Getsemane, e a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue? Lembram disso? Que Jesus suou gotas de sangue. Ele estava em agonia, ele estava em aflição. E aí a gente pensa que ele estava ali com medo daquilo que ele ia sofrer, de apanhar, e tudo aquilo que ele ia passar até morrer numa cruz. E é por isso que ele estava tenso daquele jeito. Mas você lendo esse texto, você percebe que Jesus, ele não queria, naquela angústia e aflição dele, ele não queria deixar de cumprir a missão dele. Essa era a aflição dele. Ele não queria perder a chance de cumprir totalmente a missão que ele tinha, de ir até o final, de ir até o fim. E aí na cruz ele vai dizer, está consumado. E essa é a consolação dele. Quando diz assim, ele diz assim, a tua vara e o teu cajado me consolam. Jesus na cruz, quando ele entregou o Espírito, ele falou assim, está consumado. Na cruz, na vara e no cajado. Isso consolou ele. Isso consolou ele. E é só por causa disso que eu e você podemos vir aqui hoje, adorar a Ele, ser livre, poder ter uma vida cheia da graça, libertos do pecado, é por causa da cruz. Aleluia. Aleluia. Então esse versículo falou isso comigo. Falou isso comigo. Que essa oração quem fez foi Jesus. E eu e você podemos fazer essa oração também. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A cruz de Cristo nos consola. Tem um texto que está lá em Lucas 10, 20, diz assim, contudo, alegrai-vos não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Aqui Jesus tinha comissionado os discípulos para irem nas regiões, e ele deu poder para eles expulsarem os demônios, curarem os enfermos. E aí eles voltam todos animados, né? Falando assim, Jesus, deu certo, né? Os espíritos se nos submetem, nós curamos pessoas, e aí Jesus diz para eles, não fiquem felizes por causa disso, não fiquem felizes por aquilo que vocês estão realizando, fazendo, mas antes, fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito nos céus.
Ou seja, porque vocês são salvos. Essa é a alegria de vocês, essa é a consolação de vocês. Por causa da cruz, nós temos a maior consolação, a maior alegria de todas, que é podermos estar com Jesus, sermos salvos e estarmos com Ele para sempre. Amém? Para você não é? Para mim é. Para mim é a maior alegria que eu posso ter, é isso. E aí, nós vamos para o versículo 5. Diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aqui, nós estamos no versículo 5. E eu venho dizendo desde o versículo 1 que essas situações, essas histórias que eu estou contando para vocês, elas são aquilo que de mais importante aconteceu naquele período de tempo. E no versículo 5, nós estamos aqui agora depois da morte de Jesus, e você sabe que Jesus, ele veio à Terra no 4º milênio. E nós estamos aqui agora entrando no versículo 5. E diz da mesa que ele prepara para nós, diante dos nossos inimigos. E mesa, para mim, me traz a figura da mesa da proposição. Mesa é um lugar onde você senta para comer, onde você come pão, onde você se alimenta. E pão é a palavra de Deus. Jesus disse que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, nós temos que nos alimentar da palavra. E a mesa da proposição era interessante, porque ela era um dos utensílios do tabernáculo. E aí era colocado 12 pães, né, em 2 fileiras, 6 e 6. Então você tem o número 66, nós temos 66 livros da Bíblia, vou falar de números, já falei que eu não vou sofrer bullying, né? E eu descobri que tem um monte de engenheiro aqui, né, e vão curtir isso, é ou não é? Amém? Isso aí, isso aí. Então você tem a mesa da proposição. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia hoje para nos alimentar, para nos dar força, para que a gente viva o nosso dia a dia baseado nos princípios da palavra de Deus. Porque a única maneira de nós vencermos, de nós conquistarmos e de nós termos sucesso de verdade na vida é caminhando nos princípios da palavra. Por isso ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O que quer dizer isso? Lá em Lucas 21 diz assim: de todos sereis odiados por causa do meu nome, contudo não se perderá um só fio da vossa cabeça. É inevitável, gente, que quando você começa a realmente caminhar nos princípios da palavra de Deus, alguém vai começar a te odiar. Isso está escrito, é uma promessa, e cada vez mais que a gente se aproxima do fim, que você sabe que vai ter um fim, e no versículo 6 a gente vai ler isso, as pessoas, elas vão tomar uma posição. Ou elas vão ficar do lado de Deus, ou elas não vão ficar. E essas pessoas vão te odiar, né? Jesus ainda falou que pai vai odiar o filho vai odiar o pai. Graças a Deus a gente tem testemunhos maravilhosos aqui, que o pai veio, o filho veio também para Jesus, e isso é maravilhoso. Mas nem sempre vai ser assim. Nós vamos ter pessoas, às vezes até da nossa família, que não vão gostar disso. Não vão gostar disso. Então aqui, no versículo 5, o que mais importante aconteceu no 5º dia foi o Espírito Santo. Quando diz assim, o meu cálice transborda, porque eu imaginei que ungindo a nossa cabeça com óleo seria a presença do Espírito Santo. Mas quando Jesus estava para morrer, a Bíblia diz que veio uma mulher e quebrou um vaso de alabastro e o perfume se derramou em Jesus, e ela ungiu Jesus. E aí Jesus diz que ela está preparando o corpo dele para a morte, para o sepultamento, né? Então, na nossa vida, esse óleo que ele derrama sobre a nossa cabeça é a nossa morte para o mundo, é a nossa morte para nós mesmos e a vida para Jesus, simbolizada no batismo. Quando a gente se batiza, a gente está morrendo para o mundo, morrendo para nós mesmos e vivendo para Jesus. E o meu cálice transborda. Aí sim, nós estamos sendo cheios do Espírito Santo. E isso foi o que de mais importante aconteceu
no 5º milênio. Foi a vinda do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo que nós podemos ter e temos até hoje. E esse, então, é o versículo 5. Dá para entender? Estão comigo? Daqui a pouco vai ficar legal, tá? A gente já vai... Eu vou mostrar para vocês, porque onde que eu quero chegar com isso? Agora só falta o versículo 6, tá? E aí você percebe que esses eventos todos, eles aconteceram na ordem em que a gente tem a Bíblia. Os 4 primeiros versículos, eles falam de acontecimentos do Antigo Testamento, e os 2 últimos do Novo Testamento. O Espírito Santo no 5º versículo, e agora o último, que é o versículo 6. E depois eu vou mostrar para vocês algumas coisas muito interessantes de Números. O versículo 6 diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Se você gosta de anotar alguma frase, para pelo menos lembrar de alguma coisa da palavra, anote isso. A bondade é para os meus passos. A bondade é para os meus passos. E a misericórdia é para os meus tropeços. Eu preciso e recebo de Deus todos os dias bondade e misericórdia. É por isso que a gente pode viver, caminhar, respirar, porque Deus, Ele é bondoso. Aliás, a bondade, ela é o fruto do Espírito. Só existe um fruto do Espírito, mas com 9 características, né? E a bondade aqui representa as 9 características do fruto do Espírito. E eu preciso da bondade de Deus todos os dias da minha vida. E a misericórdia dele é para quando eu tropeço. Todos nós erramos, todos nós pecamos e nós precisamos da misericórdia de Deus. E assim como nós recebemos bondade e misericórdia de Deus, nós temos que doar, entregar bondade e misericórdia para as pessoas. Para todas elas. Em todas as situações, nós temos que entregar bondade e misericórdia para as pessoas. Veja então aqui que nós estamos no versículo 6. E a Bíblia diz que no 6º dia ele criou o homem e ele deu autoridade para o homem de governar sobre a terra. Autoridade essa que o homem perdeu. E hoje nós precisamos e sabemos que em Jesus nós temos essa autoridade de novo nas nossas vidas. E a minha oração, o meu desejo é que você leia esse Salmo 23 com esses olhos, que não foi simplesmente promessas e uma declaração de Davi poética, porque Davi era instrumentista, era um poeta, então ele não escreveu isso aqui simplesmente para que a gente deite, abra esse salmo na sala da nossa casa e diga assim, tá vendo como Deus é bom? Ele quer que a gente viva essas experiências. Ele quer que a gente tenha essas experiências assim como esses homens tiveram. Adão, assim como Noé teve, assim como o povo de Israel teve, e aí a figura de Moisés tirando eles da escravidão, assim como Jesus teve essa experiência, porque a Bíblia diz que naquilo que ele sofreu, ele foi aperfeiçoado. Se Jesus, que é o Filho de Deus, que ele não tinha pecado, que ele nunca errou, foi aperfeiçoado, quanto mais nós, que somos pecadores e que somos cheios de erros, quanto mais nós precisamos ser aperfeiçoados. Como? Assim como Jesus fez, tendo experiência. Jesus foi aperfeiçoado pela experiência que ele teve. E assim também nós. E para fechar aqui, e todo mundo não achar que eu sou louco, dizendo que os 4 primeiros versículos são o Antigo Testamento e os últimos 2 são o Novo Testamento, eu vou trazer alguns números para vocês, porque eu gosto de descobrir essas coisas, né? E é interessante porque o Ali, ele leu a Bíblia toda em quanto tempo? 6 meses. Né? Incrível, uma
persistência fenomenal. Leu, né? Ali foi no plano de leitura e foi lendo a Bíblia toda em 6 meses. A Bíblia tem 66 livros. E ele leu. A gente sabe que Isaías é um livro que tem 66 capítulos. E se você lê Isaías, você percebe que ele tem e contém todas os conceitos, né, da Bíblia toda. Ela fala desde a criação, da redenção de Jesus, né, traz as profecias da redenção e até o fim do mundo. Então, se você lê Isaías, você tem ali uma Bíblia resumida, vamos dizer assim. E é interessante porque Isaías ele é o 23º livro da Bíblia. E nós estamos lendo o Salmo 23. Né? Veja como Deus é perfeito. Eu gosto de estudar os números da Bíblia porque a palavra de Deus é Jesus. E aí você percebe, isso aqui não é numerologia, não é cabala, não é nada disso. Isso aqui mostra para nós a perfeição de Deus. O Salmo 23, ele tem 11 declarações e 6 versículos, que formam o número 66. E eu gosto de ver o Salmo 23 como uma microbíblia. Então você pode perder 6 meses para ler a Bíblia toda. Você pode, em uma semana, ler o livro de Isaías todo. E você ter uma boa ideia do que é a Bíblia. E você pode, como a gente fez aqui hoje, em quanto tempo? Menos de 1 minuto. Ler o Salmo 23 e ter a Bíblia toda relatada. Por que eu estou dizendo isso? Coloca lá para mim o slide. Vamos lá. Isso aqui eu fiz ontem. Não, quinta-feira que eu passei para ela. Eu coloquei lá. Então vamos ver. Eu falei que os 4 primeiros versos eram o Antigo Testamento, certo? Ele tem 71 palavras. O Salmo todo tem 118, mas os 4 primeiros têm 71 palavras. Se você divide e faz a proporção de 71 por 118, dá 60% do Salmo é os 4 primeiros. Se você multiplicar pelos 66 livros da Bíblia, dá 39. O Antigo Testamento tem 39 livros. A mesma coisa para o Novo. Se você dividir 47 palavras dos 2 últimos versículos por 118, dá 40%. 26,4, aproximação de 27 livros do Novo Testamento. Então, é real, não estou louco. É de verdade, gente. Os conceitos que você vê aqui, que a gente conversou, o Salmo 23, ele te dá um resumo da palavra de Deus, da Bíblia. Mais um pouquinho aqui de números para vocês. O 5º versículo ele tem 22 palavras e o 6º tem 25 palavras. Se você multiplica o número do versículo pelo número de palavras, o 5º dá 110 e o 6º 150. Se você soma os dois, dá 260. O Novo Testamento ele tem exatamente 260 capítulos. É isso. Não, pode aplaudir porque é Deus, é Deus, é verdade, é Deus. Eu ia parar por aqui, mas eu tenho mais um. Essa figura os engenheiros vão gostar. A gente sabe que o π ela é uma constante que alguém descobriu, que está na Bíblia também, e ela é a razão do comprimento da circunferência pelo diâmetro, certo? Todo mundo estudou, né, matemática básica na escola. E aí você tem lá, você descobre que é o seguinte, se a circunferência for a Bíblia toda, né, a Bíblia diz para nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, ir aos 4 cantos da terra pregando o Evangelho. A circunferência é a terra toda, é a Bíblia toda. Se você pega lá os 4 primeiros versículos e multiplica pelo número de palavras, dá 284. E os 2 últimos vezes o número de palavras dá 94. Isso dá 378. Se esse for o diâmetro, o comprimento da circunferência é 1188. A Bíblia toda tem 1188 capítulos. Então a Bíblia ela é a circunferência e o diâmetro é o Salmo 23. Então, gente, leia o Salmo 23, se puder agora de uma maneira simples, mas sabendo que você está lendo
é um resumo, um super resumo da palavra de Deus. E eu queria, para concluir, ler novamente esse salmo, colocando agora esses conceitos que a gente entendeu de cada um dos versículos. Diz assim: o Senhor é o meu dono, e Ele cuida de mim. Eu não sinto falta daquilo que te desagrada. O versículo 2: me faz descansar, livrando-me das tempestades da vida. Renovas a minha alma, guiando-me no teu caminho justo, porque tem zelo do teu nome diante das pessoas. Ainda que eu estava morto, não tenho mais medo, porque me deu a sua vida, morrendo no meu lugar, lá na cruz. Me apresentou o Evangelho e pessoas começaram a me odiar. Me batizou e me encheu do teu Espírito. Eu entrego bondade e misericórdia, assim como eu recebo bondade e misericórdia. E eu estarei para sempre contigo. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém.